Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 1º de setembro de 2025, ao som de uma pequena pedra no sapato, que é essa construção aqui ao lado. Normalmente eu espero para ver se essa sinfonia, essa cacofonia, melhor dizendo, ela dá alguma trégua, mas dessa vez eu acho que eu acho que eu consigo encaixar essa coisa quase inevitável numa certa linha de pensamento. Eu adoro, 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 eu sei que isso é um pouco bizarro, mas eu adoro a newsletter do Merriam-Webster, é um dicionário, né? Todo dia eles colocam a palavra do dia, eles vão dar exemplos da palavra, e o que eu acho mais interessante, eles vão dar a etimologia. A etimologia é a história dessa palavra, de onde ela surgiu, como ela entrou na língua, que diferentes sentidos ela já teve e tal. E é muito engraçado porque em alguns momentos eu fui chamado para ver trabalhos de formatura de faculdades, trabalhos de conclusão de curso, não é? E uma coisa muito comum é quando, sei lá, o aluno tem que definir alguma coisa, ele fala, segundo o dicionário, a origem da palavra é, né, como se a origem da palavra fosse, sei lá, o sentido último, né, fosse a essência daquela palavra. Eu me lembro, na faculdade que eu acabei fazendo, comunicações na ECA, de professores insistindo na história que a palavra religião vinha, se a gente quisesse entender religião, a gente tinha que entender a origem da palavra, e uma das origens seria religar. Você religar o homem a, sei lá o que, a divindade. Então você está tentando procurar assim, um verdadeiro sentido, que seria o sentido original há 2000 anos. Só que não é muito bem assim. Então vou dar um exemplo interessante aqui. Por exemplo, foi uma palavra que apareceu outro dia ali no Merriam-Webster, que é a palavra protocolo. De onde vem a palavra protocolo? Protocolo pode ser o protocolo do tratamento de um câncer, pode ser o protocolo que você usa numa reunião social, né? Pode ser o protocolo para você, sei lá, ficar livre de resíduos químicos. Protocolo sempre quer dizer ali um conjunto de regras, não é? Então vamos ver qual é a etimologia de protocolo. Protocolo vem do grego. Na Grécia, os livros normalmente vinham em papiro. O papiro você enrola, ele não é um livro com páginas e com lombo, né, uma lombada, nem com nada, era um rolinho. Né? Então, vamos imaginar que você pega dali da prateleira, você está na biblioteca de Celso, em Éfeso, por favor, visitem quando puderem na Turquia, né? Aí tem as prateleiras, você pega lá um papiro, como é que você vai saber o que tem dentro? Você vai ter que desenrolar o papiro, que não é exatamente uma coisa muito prática. Então, o que eles faziam? Depois que o papiro estava lá enrolado, o livro estava pronto, eles pegavam uma folha, escreviam o resumo, os dados principais, autor, o nome da obra, etc. e tal, e colavam do lado de fora do papiro, no começo do papiro. Né? Então, protocolo, né, vem do colo, em grego quer dizer cola, eu não sabia que a palavra cola vinha do grego, né? Proto quer dizer antes, então era aquela coisa que você cola antes do livro para dizer o que tem dentro, o que não tem absolutamente nada a ver com o que veio depois. Né? E mais ou menos nessa linha, já que eu estou falando aqui desses pequenos incômodos em que eu estou aqui com essas pedrinhas no sapato, a palavra escrúpulo. De onde vem a palavra escrúpulo? Parece uma doença, né? Parece alguma coisa assim que de repente se você tem que limpar bem o vaso, né, antes de você sentar, senão você pega escrúpulo, não sei. Né? Escrúpulo, eu não sabia. Né? Aí hoje de manhã eu estava com essa ideia na cabeça, aí eu perguntei lá para o Claude, dessa vez eu resolvi, né, um pequeno adultério ali. Falei, Claude, ao invés de perguntar para o ChatGPT, Claude, por favor, qual é a etimologia da palavra escrúpulo? Curiosamente, que é uma das palavras mais recorrentes aqui no Radinho, curiosamente, escrúpulo vem do latim, mas vem de uma palavra muito curiosa que significa uma pedrinha. Uma pedrinha. Uma pedrinha que de repente pode entrar no seu sapato e você não consegue andar direito. Né? Uma pedrinha que de repente atrapalha ali as coisas. Então, pedrinha
Isso começou desde o tempo dos romanos, né? Começou a significar aquela pedrinha, aquela coisinha que incomoda um pouco e que meio atrapalha. Então você vai fazer alguma coisa, aí você sente ali que talvez sim, talvez não. Isso é uma pedrinha. Então veja, escrúpulo, né, que está absolutamente fora de moda, né? Duvido que você tenha aqui algum influencer ficando bilionário, né, andando de Ferrari, Porsche, atropelando motoboys, porque ele sai falando por aí de escrúpulo. Então, o escrúpulo, eu achei essa história ótima. Eu estou até pensando em fazer um videozinho para o Roda e Avisa. Pelo sim, pelo não, eu acabei fazendo um meme. Eu tenho uma série de memes que eu venho criando há anos e anos, que chama Memes para Palestras. Eu acabei fazendo um site, são milhares, eu já fiz mais de 3.000. É uma quantidade brutal, porque por alguma razão, algum defeito de fábrica, eu sou compulsivamente produtivo, né? E uma dessas brincadeiras era justamente em cima da palavra escrúpulo, né? Eu peguei aquele personagem do Forrest Gump, uma cara meio atônita, e falei, nossa, escrúpulo pega? Mas é mais ou menos isso, parece uma doença. Acho que nos tempos de hoje até uma razão para você não ser contratado. Mas eu fiz um experimento na sexta-feira passada, aliás, eu até gostaria, é muito raro que haja algum tipo de comentário nos episódios do Radinho, mas se vocês são raríssimos, os comentários é raríssimos ao cubo. Não é porque até eu acho que é pela própria natureza da experiência, não é? Você está ouvindo em alguma plataforma, você está fazendo alguma outra coisa, né? Não é todo lugar que favorece isso, mas se puderem deixar comentários, eu agradeço, porque muitas vezes eu cometo ousadias e eu fico sem saber se foi um desastre ou se de repente vale a pena, né, considerar fazer de novo, não sei. Então, na sexta-feira passada, eu cometi ali uma pequena ousadia, que foi fazer um episódio inteiro em vídeo, sem cortes, né? Eu peguei uma câmera 360, coloquei aqui dentro da minha cabininha de gravação improvisada, e aí para quem quiser ver, vou dar o link aqui de novo, está gravado em vídeo, né? Talvez você tenha recebido só o áudio, se você tem uma plataforma Spotify, Deezer, seja o que for, obviamente só foi o áudio, né? Mas saiba que existe o vídeo desse pequeno experimento, né? Eu fiz isso por várias razões, até para um pouco demonstrar como é que sei lá, como eu me virei do ponto de vista técnico para garantir uma qualidade um pouco melhor de gravação, também para mostrar o modus operandi, como que eu gravo aqui de pé, né, sem roteiro, sem nada, falando de improviso, com eventuais tosses, pigarros e soluços, não é impossível, né? Então está registrado, é assim que o radinho é feito, né? Parece aquele ditado, você nunca vai querer saber como a salsicha é feita. Pois bem, você vai talvez um dia ter a curiosidade de saber como o radinho é feito. Mas o que mais que a gente tem para comentar hoje? Tem uma notícia muito interessante, duas notícias muito interessantes que me chamaram a atenção. Uma delas tem a ver com câncer. Câncer, é um tema dificílimo, a gente já falou aqui inúmeras vezes. E eu também tinha, sei lá, uma percepção de que o câncer funcionasse porque de repente algumas células, sei lá, tem algum tipo de malformação, tem algum tipo de programação zoada, e ela resolve jogar, ela perde os escrúpulos, literalmente ela perde os escrúpulos, e ela sai querendo ser feliz sozinha e dane-se o resto, não é? Mas, curiosamente, segunda vez hoje que a gente está usando, pesquisadores estão tentando ver o câncer de uma outra maneira, o que implica, inclusive, um eventual tratamento diferente do câncer, um tratamento que não é o tratamento bomba atômica, bomba nuclear, né? Vamos matar todas as células com quimioterapia, com radioterapia, sei lá, com imunoterapia, mas um tratamento na base da conversão. Oh, será que é possível? Na verdade, os pesquisadores, aliás, o nome do cara é chinês, eu não sei se ele é chinês mesmo ou não, se é um pesquisador da China, não sei, eu vou dar o link aqui para vocês verem, mas o que é interessante, que ele se inspirou no Confúcio. Confúcio dizia que muito melhor do que você punir, né, prender alguém, é você simplesmente reeducar, né, ao invés de você colocar alguém, sei lá, no prisão de segurança máxima para ele tirar um PhD, né, e subir nos rankings do PCC, né, você tentar reeducar. Ok, não sei se funciona, não sou aqui um especialista, né, na questão punitiva, mas ele estava pensando será que o câncer, será que não dá para negociar com o câncer? Será que a gente não pode reverter essa potência do câncer em alguma coisa construtiva? E tudo indica
que talvez sim. E ele está usando ali como experimento um câncer que a gente infelizmente já sabe bem de perto o quanto isso é cruel, que é o glioblastoma. O glioblastoma é um câncer no cérebro, que a expectativa de vida é 1 ano e meio, mais ou menos isso, né? E a chance de você durar mais um pouquinho do que isso é 5%. É muito cruel, normalmente você extrai o câncer e ele acaba voltando. E aí o artigo acaba explicando até por que o câncer acaba voltando, por que ele é tão pernicioso, mas o que os cientistas estão descobrindo é que você pode, com um certo tratamento, com alguns tratamentos possíveis, pegar aquela célula cancerosa que está fazendo um estrago danado e revertê-la para um estado de célula-tronco como é que chama? Pluripotenciária, alguma coisa dessas, é uma boa pergunta. Mas o que acontece é que todas as células nascem mais ou menos com capacidade de virar qualquer coisa, e dependendo de onde elas estão, o que tem em volta, o que acontece, a questão da epigenética, elas vão se transformando, sei lá, numa célula do seu nariz, numa célula do seu fígado, etc. Certo? Então, porque veja, toda célula tem o DNA completo, então não é que, né, ela já vem condenada a ser alguma coisa, não vem, o DNA está completo ali. Então, quando no estado original, no estado embrionário, quando você era um embrião, as células podiam virar qualquer coisa. Não é? E essa questão do desenvolvimento, como que elas vão se diferenciando, como elas vão se especializando, é um assunto fascinante. Então, a ideia aqui era a seguinte: você tentar pegar o câncer e tentar jogar ele de volta para um estado de célula-tronco, pluripotenciária, acho que é assim que chama, né, que pode virar qualquer coisa, e de repente deixar que ele se desenvolva de uma maneira que ele se torne alguma coisa útil, que ele de repente vire um neurônio, ao invés de ser o saco de todo mundo, não é? Uau, se isso for possível, né, se realmente for possível você reeducar o câncer, isso é uma absoluta revolução, né? Isso é uma coisa absolutamente extraordinária. Né? E isso que está realmente me motivando a compartilhar essa história com vocês. Nós passamos por uma experiência bastante dramática recentemente, né? E de repente, se a ciência descobre que muito mais produtivo, muito mais eficiente, muito mais promissor do que você bombardear o câncer e também, obviamente, fazer a pessoa ficar um trapo, que é o que acaba acontecendo muitas vezes no tratamento de câncer, não é? Você de repente consegue negociar com o câncer, né? Justamente entendendo que o câncer não é que ele já nasce daquele jeito, ele vai tomando rumos na medida que ele vai se desenvolvendo, né, mais ou menos como na questão do embrião, na medida que o câncer vai se desenvolvendo, ele vai tomando caminhos errados, como várias pessoas que a gente conhece, né, e não é que a pessoa nasceu sem escrúpulo, né, ela vai perdendo os escrúpulos, com quem sabe se consegue reverter as pessoas, né, as pessoas eu não sei, mas quem sabe se a gente reverter o câncer, eu já estou feliz que com pessoas eu não tenho tanta experiência assim. E falando em questão de prioridades e projetos inovadores, disruptivos e esperanças, etc. e tal, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, tem um programa no YouTube, um canal no YouTube chamado Space Time. É um apresentador britânico, ele é um astrofísico, eu gosto muito dele, o cara tem um vozeirão, ele é bastante didático, e eu estava vendo ele participar de uma mesa redonda, onde o assunto era Marte, né, se a gente deveria ou não colonizar Marte. Então tinha ele ali como astrofísico, tinha uma filósofa da ciência e tinha também, acho que um físico teórico, alguma coisa dessas tal. Mas uma questão interessante, veja, quem defende colonizar Marte obviamente, o primeiro nome que vem à cabeça é o Elon Musk, não é que esse, pelo visto, não tem como reeducar, aparentemente ele perdeu os escrúpulos faz muito tempo, não é? E o que acaba acontecendo é que é um dinheirão colocado num projeto que ele não quer nem saber se alguém acha bobagem ou não. Mas vale a pena colocar alguns questionamentos aqui. Um deles é, será que esse dinheiro todo não seria melhor aplicado se a gente tentasse salvar esse planeta, ao invés de dar uma banana? Desculpa, gente, o planeta não tem mais jeito,
né? Então eu vou embora daqui e vou simplesmente estragar outro. É simplesmente o que vai acontecer, porque se o Elon Musk for para um planeta novo, não é exatamente um lugar que eu quero viver, não é? Então é muito interessante o questionamento, eu vou dar o link, que é um debate, né, um debate com pontos de vista que nem sempre coincidem, mas essa história, em primeiro lugar, que, puxa, por que a gente não salva o planeta? Quem faz essa colocação, na verdade, é a filósofa, né, por que a gente não investe mais em tentar evitar o apocalipse, ao invés de simplesmente fazer um plano B de escapatória, né, de fuga, né, mas o que o astrofísico lembra também, falou, olha, curiosamente, nós evoluímos justamente para viver dentro desse planeta que tem um campo magnético, que tem uma atmosfera, que tem uma certa gravidade. Quando você vai para Marte, você não tem nada disso. A gravidade é uma fração. Então, pronto, já entra tudo em parafuso. Os seus ossos, tudo vai ficar confuso porque os seus ossos pressupõem, né, um certo peso. Ponto, já é uma certa gravidade. Né? Você também, Marte, veja, Marte, mas Marte já foi fértil, já, sei lá, já teve oceanos, talvez tenha tido vida, mas o que acontece é que como Marte é pequenininho, e a gente vai comentar um pouco mais a respeito quando o assunto é ar-condicionado, inclusive, como Marte é menor, ele esfriou mais rápido, né? Ele também no começo devia ter um núcleo, mas a Terra até hoje tem um núcleo derretido, né? E o núcleo derretido está lá girando e faz um campo magnético. Ok, perfeito. Marte, como é menor, ele esfriou mais rápido. No que ele esfriou mais rápido, o núcleo solidificou. No que o núcleo solidificou, ele parou de gerar um campo magnético. No que ele parou de gerar um campo magnético, o vento solar, que não está nem aí com quem pintou a Casa Branca, ou a Casa Verde, esse é o ditado, ele continuou soprando e o vento solar levou embora a atmosfera de Marte e acabou. Então agora, você vai para um planeta que não tem campo magnético, que não tem atmosfera, né, uma atmosfera que é uma piada, que a gravidade é uma porcaria. Então, se você for para Marte, a única maneira, talvez, de você tenha de sobreviver, sobretudo aos raios cósmicos, porque, puxa, se não tem campo magnético, aquilo vai ser um inferno de raios cósmicos, uma loucura. É você viver em cavernas debaixo da Terra, o que é uma tremenda ironia, né, que o máximo do progresso humano seja voltar para as cavernas, né, e eventualmente a caverna de Platão para piorar ainda as coisas. Eu gostei dessa história, já que a gente falou de temperatura e de corpo e né, acabei de ouvir agora cedo um podcast da BBC, se eu não me engano, acho que da Inside Science, sobre algo que talvez meninas consigam se relacionar. Eu sei que meninas são a absoluta minoria aqui no Radinho, a população feminina no Radinho é uma fração muito pequena, né? Mas a gente solidariza com a sua sensação térmica, porque isso eu já vivenciei também a minha vida inteira, aparentemente mulheres sentem mais frio. Ok, aí se você está no escritório, plim, plim, graças à máquina do tempo da edição, vocês acabaram de saltar horas e horas no futuro, porque eu acabei tendo que interromper a gravação que eu estava fazendo hoje de manhã, porque o WhatsApp estava ensandecido, né, pipocando várias coisas que estavam demandando a minha atenção, e como eu tenho escrúpulos, né, essa pequena pedra no sapato que faz com que a gente pense um pouco sobre a coisa certa a fazer, eu fui cuidar disso e, moral da história, só estou conseguindo retomar essa gravação horas depois. Na verdade, eu ia deixar para amanhã essa história toda, mas eu me lembrei que amanhã eu tenho um compromisso relacionado a esses WhatsApps ensandecidos de hoje, e amanhã sim que realmente eu não ia conseguir gravar absolutamente nada. Mas vamos tentar aqui retomar o fio da meada. A gente estava falando de Marte, a gente estava falando do quê? A gente estava falando de um assunto que talvez meninas vão se identificar muito melhor. A questão é o controle de temperatura no ambiente comum do escritório, por exemplo, que normalmente é palco de disputas infinitas entre pessoas que estão com muito frio, pessoas que estão com calor, e isso tem, agora a gente sabe que tem um fundamento científico. Então a discussão agora não precisa ser uma questão opinativa, a gente pode se basear no trabalho da ciência. Já era relativamente senso comum a noção de que, veja bem, mulheres são um pouco menores, mulheres têm menos massa muscular, mulheres têm um pouquinho mais de gordura proporcionalmente, não estou acusando nada aqui, a biologia é essa mesma, o que significa o seguinte, elas produzem menos calor, ponto. Produzem menos calor, o metabolismo é um pouco mais lento porque não tem tanto músculo assim,
Homens têm mais músculo, homem tem, em princípio, né, menos gordura, em princípio. Né? E homens são maiores também, então, em suma, mulheres têm um metabolismo mais baixo, homens têm um metabolismo mais alto, mas a questão é até que ponto isso é verdadeiro ou não. Então fizeram uma pesquisa recentemente, eu vou dar o link aqui, é pelo Inside Science da BBC, e eles colocaram sei lá, um ambiente controlado, vendo quanto oxigênio as meninas estavam, pegaram 60 meninas, botaram lá numas salas todas controladas, fizeram elas engolirem um termômetro, com provavelmente Bluetooth, sei lá, um termômetro sem fio, eu espero, para monitorar o que acontece em termos de metabolismo. E aí pronto, a gente agora tem uma evidência. Normalmente quando alguém está projetando a refrigeração de um ambiente, o conforto térmico, eles partem de uma média que cada metro quadrado de gente, né, de pele humana, requer 60 watts, né, envolve 60 watts. Mulheres, por esse último estudo, estão em 48 watts, uma prova de que realmente elas têm um metabolismo menor e elas vão padecer, e pesquisas indicam que homens ficam felizes com a temperatura entre 21 e 23 e mulheres entre 24 e 26. Mil perdões, o telefone acabou de tocar, mas apareceu sim, suspected spam. Pois bem, veja, uma diferença de 3 graus, que é uma diferença bastante sensível. Já que a gente está falando aqui de temperatura, tem um texto muito interessante aqui sobre revoluções na história. Revoluções. O que provoca revoluções? A luta de classes, a opressão, ideias iluministas. Pode ser, por exemplo, também fome. E de onde vem a fome? A fome pode ser decorrência de problemas climáticos. E aí o que os cientistas perceberam é que, acho que quando foi, em várias ocasiões, né, vulcões entraram em erupção, lançaram à atmosfera uma quantidade gigante de tudo que você pode imaginar, e isso acabou bloqueando a luz do sol, e isso acabou provocando invernos pelo planeta inteiro. E a gente tem registro disso, vulcão na Islândia, vulcão aqui, vulcão acolá. Cada vez que um vulcão entrava em erupção, seguia-se o que a gente pode chamar de um inverno forçado. Inverno forçado significa menos colheita significa gente com fome significa gente brava, não é? E eles fizeram ali uma correlação bastante interessante para ver, e é fácil você ver isso pelos registros, não só históricos, claro, mas também pelo solo, pelas sementes, pelo gelo na Islândia, etc. e tal. E está cada vez mais claro que às vésperas de grandes revoluções, como a própria Revolução Francesa, né, você teve ali uma queda na temperatura, uma queda na agricultura e fome, que acabaram precipitando, e a gente vai lembrar aqui, o The Rest is History fez uma série bastante longa sobre os começos da Revolução Francesa, e o que ficou bastante claro é que o preço do pão era mais importante que qualquer ideia do Voltaire, do Diderot, do Rousseau. O negócio é que não tinha pão, ponto, né? E aí o resto, a decorrência, e cabeças rolaram por aí. E é muito curioso ver essa coisa interdisciplinar de reconhecer que a história não é simplesmente alguma coisa hegeliana, não é alguma coisa que Marx explicaria, mas que pode ter a ver, obviamente, com mudanças climáticas, muitas vezes promovidas por acontecimentos naturais, ou então, né, mais recentemente, a coisa ganhou outra perspectiva, porque agora que desenvolvemos armas nucleares, chegamos a ter dezenas de milhares, 70 mil na Guerra Fria, né, há uma coisa que pode acontecer caso haja um conflito nuclear, e lamento muito informar que aquele relógio do apocalipse, os cientistas fazem desde a Guerra Fria uma maneira de chamar nossa atenção, eles fazem um relógio com um ponteirinho quanto falta para o mundo acabar, né? E adivinha qual é o recorde, né? Agora, nunca tivemos tão próximos assim de um apocalipse, nunca, nem na crise dos mísseis de Cuba, não, nunca, nem quando a Guerra Fria estava a todo vapor, ou a todo urânio, ou a todo plutônio, a coisa foi tão perigosa quanto agora. Pois bem, e o que aconteceria caso, sei lá, Putin e Trump, e Índia, Israel, sei lá, todo mundo começa a soltar bomba nuclear? O que acontece? Bom, imediatamente milhões de pessoas morrem.
porque essas bombas vão ser lançadas em cima de grandes centros urbanos, uma quantidade colossal de pessoas inédita, vai virar plasma, vai virar vapor, vai virar cinza, certo? Mas não é só isso. O que se segue, sobretudo depois de uma explosão numa cidade, por exemplo, a explosão já vai levar um monte de coisa para o alto da atmosfera. A cidade certamente vai pegar fogo, vai ser um fogo incontrolável, vai ser o que eles chamam de tempestade de fogo, né? E isso vai fazer com que muito dessa fuligem, dessas cinzas, e aí a gente está falando de cinzas de tudo, material sintético, pessoas, etc. e tal, que isso suba para o alto da atmosfera e se espalhe, provocando o quê? Adivinha, praticamente um filtro solar desastroso em cima do planeta inteiro, e isso vai certamente provocar um inverno nuclear. E daí que vai provocar um inverno nuclear? Ah, que bom, quem sabe controla as mudanças climáticas, o aquecimento global. Não tem nada de bom nisso, porque isso implica em uma queda brutal de temperatura em pouquíssimo tempo, e isso implica, obviamente, perda de colheitas. Então, isso implica fome, né? E aí tem um estudo lá que acha que se realmente acontecer, se deflagrar, né, uma guerra nuclear, provavelmente em 10 anos talvez morram 5 bilhões de pessoas. Não sei se você lembra, nós somos 8 bilhões. Então 5 bilhões de pessoas morreriam simplesmente por falta de comida, certo? Pois bem, lamento informar, essa é a hipótese otimista. Cientistas revisaram, né, os estudos ali e perceberam que talvez a coisa seja pior do que isso. Né? Pior do que isso, que vale a pena talvez a gente começar a estudar outros tipos de colheita que não dependem tanto assim do calor. Né? A gente pode comer, sei lá, algas marinhas, né? Uma coisa realmente apetitosa e tal. Então, isso é bastante interessante, vale lembrar aqui o quanto o nosso apreço aqui no Radinho por milicos ensandecidos que continuam jogando a humanidade na beira do precipício, né? Eu fico imaginando, por que existem milicos? Existem milicos para defender de outros milicos, e os outros milicos também existem para defender dos nossos milicos. Então é um raciocínio circular. Se todos eles fossem abduzidos por alienígenas de uma vez só, eu tenho certeza que esse seria um mundo muito melhor. Mas é só a minha opinião, não sei se ela realmente acrescenta muita coisa. Eu acabei nesse intervalo, né, que a gente estava aqui, sem saber se eu ia conseguir terminar o Radinho hoje ou não, eu acabei fazendo um episódio do Roda e Avisa, curtinho, 5 minutinhos, em que eu estava justamente desenvolvendo a ideia do escrúpulos, né? O que acontece se você tem escrúpulos, que parece que é uma doença contagiosa, alguma doença degenerativa horrível, né, que certamente vai prejudicar a sua inserção no mercado de trabalho, né? Mas o que é interessante pensar é que eu posso falar o que eu quiser, porque quem não tem escrúpulos certamente não vai ouvir, né? Então, se você está aqui ouvindo, é sinal de que não estamos sós, e ainda existe esperança, não de que a gente vença, mas de que a gente pelo menos sobreviva, nem que seja comendo algas. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, muito obrigado pela companhia, pela compreensão com essas idas e vindas desses episódios que são um pouco mais tumultuados, né? Cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.